Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Diogo, vamos iniciar a nossa aula hoje. Eu quero trazer algumas definições para vocês sobre texto para que possamos continuar a correção das nossas atividades lá do caderno de atividades. Então, eu quero começar com narrativa, ação, processo ou efeito de narrar, narração, exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. Então, a narração é contar os fatos, contar os acontecimentos de alguma situação, basicamente. Elementos da narrativa. A narrativa é uma sequência de fatos interligados que ocorre ao longo de certo tempo e possui elementos básicos na sua composição. Fato corresponde à ação que vai ser narrada. No caso, o que é que vai ser narrado? Tempo, em que linha temporal aconteceu o fato, ou seja, quando esse tempo ele pode ser preciso ou impreciso. Ele vai ser preciso quando disser, alguns anos atrás, no mês passado, no século passado. Então, quando ele indicar um tempo, ele vai ser preciso. E impreciso quando nós temos lá, por exemplo, os contos de fadas. Era uma vez, esse era uma vez nós não sabemos quando exatamente que foi. Então, nós vamos dizer que é um tempo impreciso. Há outras possibilidades também. Lugar, descrição de onde aconteceu o fato. Então, no caso, onde que aconteceu. Pode ter sido uma casa, um castelo, numa cidade específica. Personagens. Personagens são os participantes ou observadores da ação. Né? Com quem essa narrativa vai ocorrer, com quem a história vai acontecer. A causa, a razão pelo qual aconteceu o fato, por quê? Modo, de que forma aconteceu o fato, né? Como que aconteceu? Consequência, resultado do desenrolar da ação. A narrativa se desenvolve em torno de um enredo, nome que se dá à sequência dos fatos. Então, nós vamos ver já na sequência aqui o que é o enredo, né? O enredo ele pode ser linear ou não linear. O enredo linear, que é o que nós vamos estudar, o não linear nós não vamos ver agora, mas eu acho que também é tranquilo. Mas vamos ver só o linear nesse momento. O enredo linear é aquele cujos fatos seguem uma sequência cronológica. Assim é organizada da seguinte forma: a apresentação é aqui que a história tem início, pois o leitor será apresentado aos personagens, assim como conhecerá o local e o espaço temporal da trama. Então, como a palavra diz, a apresentação, né, vão ser apresentados aí os primeiros passos da história. Complicação, essa parte narrativa dá lugar ao desenvolvimento do conflito em torno do qual a história irá se desenrolar. Clímax, este é o momento mais tenso da trama, o qual exige uma solução ou desfecho, o momento mais em que as coisas estão acontecendo, que está tudo ali no auge. E o desfecho, aqui se encerra o enredo com a solução para o fim dos conflitos que aconteceram ao longo da história. Então, o enredo, também chamado de intriga, trama ou argumento, é o elemento que dá sequência a uma história. Isso porque é em torno dele que se desenvolvem todos os acontecimentos de uma narrativa. Resumidamente, então, é isso. Personagem é qualquer ser atuante de uma história ou obra. Normalmente é uma pessoa, mas pode ser um animal, um ser fictício, um objeto, desde que tenha características humanas, ou seja, personificados. Personagens podem ter nomes ou não, e podem ter qualquer tipo de personalidade. Então, personagens são diversos, de diversas formas. Dentro das personagens, nós temos alguns tipos de personagens.
Eu vou trazer para vocês aqui o protagonista, que é quem? É o personagem ou o indivíduo que possui o papel de maior destaque nas obras em que é possível construir uma trama, como filmes, livros, peças teatrais, etc. Nós sabemos que o nosso foco aqui no momento é relacionado a obras literárias, né? Contos, histórias, enfim. O protagonista é, portanto, a figura central do texto narrativo, que persegue os objetivos centrais do enredo de uma história. Características de um protagonista. O personagem protagonista possui traços e características como ser movido por um objetivo, dever ou curiosidade, ter uma fala de personagem bem ampliada, ser leal à causa, família e aliados, ter a possibilidade de mudar as experiências, ser valente e corajoso, ter inteligência ou força superior, transmite confiança ou simpatia. Então, essas são as principais características de um protagonista.